Fala rapaziada, Suriacha aqui. Tamo de volta com a série Dreamland Adventure. Só pra lembrar vocês como acabou, a Sabrina tinha enchido a cara pra esquecer do Howard quando foi parada por dois caras estranhos que tentaram se aproveitar dela. Mas graças a uma ligação da Sandy, o nosso herói conseguiu chegar a tempo de descer a porrada nos caras e salvar ela. Depois disso eles se beijaram e ele levou a Morena pra comer um lamen no restaurante 2003. A última cena foi ele olhando nos olhos dela e pedindo ela em namoro. Mas antes de continuar, eu quero falar pra vocês do patrocinador desse vídeo. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming. Tudo no mesmo lugar. E em qualidade Full HD, óbvio. Aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android. Seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples, para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos. E é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta pra história. Sabrina fica olhando pra ele sem dizer nada, tentando entender se ele tava falando sério. Howard pergunta mais uma vez, olhando ela nos olhos, se ela quer ser a namorada dele. Ela diz que ele não parece estar falando sério, então ele diz que se ela quiser, ele pode ir no escritório dela e declarar o amor dele por ela na frente de todo mundo. Mas Sabrina fala que o pessoal lá é tudo um fofoqueiro. Ela não quer ouvir eles fazendo fofoca sobre ele. Howard fala que sabe que eles vão falar que ele é só um brinquedinho inútil sendo usado e explorando o dinheiro dela, mas lá no fundo eles estão com inveja dele. Namorando uma garota igual ela, vale a pena ver uns comentários desses. Sabrina diz que ele tá diferente de antes. Ele pergunta diferente como, e ela fala que agora ele tem uma língua afiada. Ele pergunta se ela não gosta, mas ela pergunta se ele mudou tanto assim por causa da ex-namorada dele. Howard fica meio sem jeito com a pergunta e só desconversa, dizendo pra ela colocar um pouco de vinagre no macarrão dela. Fica muito gostoso. Quando ela vai pegar, ele tira a mão rapidamente e diz que na real é melhor não, porque ela já tá vinagrada demais. Bom, nessa parte aqui os tradutores gringos não sabiam como traduzir o termo certo em chinês da piada, mas o que ele fez foi basicamente dar uma zoada nela, aquelas brincadeiras de casal e tal. Então Sabrina diz que tá satisfeita, o macarrão tava delicioso. Howard diz que se ela gostou mesmo, ela pode vir visitar ele todo dia. Ele vai servir pra ela todos os tipos de macarrão que eles fazem ali. Sabrina fica meio envergonhada e se levanta. Ela pega sua jaqueta e diz que é melhor ela ir embora. O Prota, sem entender o porquê isso do nada, diz que ainda é cedo, são apenas 8 horas da manhã, apenas. Pô, os malucos vararam a madrugada. Mas Sabrina se vira pra ele e chama seu nome. Ele diz o que foi, e ela pergunta se ele tava falando sério sobre o relacionamento deles. Ele na mesma hora abraça ela e diz que sim. Ela pergunta se ele poderia ser mais paciente com ela, e ele não responde nada. Então ela diz que ele precisa prometer que não vai tratar ela da forma que fez no sonho. Ele fala meio sem jeito que não é um monge, né? Ele é um homem que tem as suas necessidades e tal, enquanto toca carinhosamente no braço dela. Sabrina diz pra ele dar a ela apenas 3 meses. É tudo que ela pede. Ele precisa prometer pra ela. Howard fica com aquela expressão de ih, rapaz. Mas no fundo ele entende que ela tem medo que ele esteja com ela apenas pelo sexo. Então diz que sim. Ele promete e abraça ela mais uma vez. Sabrina parece ter ficado satisfeita com isso. Ela sorri de leve olhando ele nos olhos. E aí diz pra ele lembrar disso e não voltar atrás com sua palavra, enquanto beija com carinho o canto da boca dele. Howard fica todo bobo, porque nunca tinha visto um sorriso igual a esse dela dentro do sonho. Por um sorriso desses, ele conseguiria ficar 3 meses de boa no 5 contra 1 sem problema. Mas nessa hora, a televisão que estava ligada passando o encontro com a Fátima Bernardes coreana, começa a dizer que eles têm revelações bombásticas do mundo dos famosos. O namorado secreto de Sunny Bay foi revelado. E assim o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa em um restaurante, mas não é o nosso querido restaurante 2003. Na verdade é um restaurante de rico, onde Howard, vestido com a sua roupa nova que ele comprou especialmente para esse date, se encontrava com Sabrina. Ela parece ter curtido esse novo gosto para roupas que ele tem agora. Ele diz que tá com ela agora. Como ele poderia não se importar com o visual, mas ela diz que ainda não concordou em ser namorada dele. Howard diz, de boa então, mas como seu quase namorado, eu tenho que começar a andar sempre no drip. Ela diz que ele tá ficando cada vez mais cheio de si, e ele, como um bom gado, diz que se ela não gostar, ele pode mudar. Ela pergunta como, e ele diz da maneira que ela preferir. Sabrina aperta o bife no seu prato com um garfo e diz que esse bife tá muito duro, assim como o temperamento de alguém. Howard pergunta como assim, e ela fala que ele é muito teimoso e mesquinho. Se ela falar qualquer coisa que ele não goste, ele dá um gelo nela por dias. E ele na hora diz que ela faz a mesma coisa, mas Sabrina diz que é diferente. Ele tinha magoado ela, foi culpa dele. E então Howard pega o prato dela com o bife e começa a cortar ele em pedaços, enquanto diz que realmente ele pode ser um pouco duro
às vezes, e aí devolve pra ela o bife cortado. Ela começa a comer a carne, que na real parece até cru, e diz pra ele que se ele fizer aquilo de novo, ela vai ignorar ele de novo. Então ele cruza os dedos igual Sasuke Uchiha e fala que aí tá o problema. Ela quer que ele seja aquele cara Sigma que lutava com os lobos que ela conheceu no sonho, ou quer moldar ele pra ser do jeito que ela quer. Sabrina pergunta se ele não poderia fazer umas mudanças por ela, e o Prota pensa que agora que eles tocaram nesse assunto, eles têm que ser honestos um com o outro. Ele não quer brigar com ela no futuro, então diz que ama ela e gostaria de mudar no que fosse melhor pra ela, mas ela precisa entender que os valores que ele acredita são o que moldam quem ele é, e isso ele nunca vai poder mudar. Ela até fica sem palavras com a aula de filosofia dele, até que pergunta, e se ela insistir? Então Howard responde que algumas pessoas descrevem ter um relacionamento como lutar uma batalha, que termina com os dois lados entrando em um impasse, ou um deles conquistando e escravizando o outro. Quando isso acontece, o amor desaparece. E aí a Sabrina diz, ué, mas você acabou de falar que seguraria essa sua língua afiada por mim. E o Prota pensa, putz, falei merda. Então diz que uma parte da personalidade dele nasceu com ele, como a raiz de uma planta. Se a raiz for arrancada, a planta morre. Ele não seria ele mesmo se essa parte da personalidade dele mudasse. Porém, algumas partes não são tão importantes. Essas são como as folhas de uma planta, que podem ser cortadas e às vezes, algumas pequenas mudanças e ajustes podem deixar tudo mais confortável para todo mundo. Sabrina pergunta se então ele tá querendo dizer que a parte Sigma Red Pill da personalidade dele é como a raiz da planta, que não pode ser mudada, enquanto a língua afiada é como uma folha que ele tá disposto a podar. E Howard fala, sim, exatamente. Nessa hora, rapaziada, alguém tira uma foto dos dois comendo juntos no restaurante caro e posta em um grupo do WhatsApp, e o pessoal do grupo já começa a fofocar, que ele acabou de terminar com uma mulher muito gata e agora já tá com outra muito gata, que maluco sortudo. Outro já chama ele de escória cafajeste e por aí vai. Até que a pessoa que postou a foto diz que vai dizer oi pra ele e manda uma carinha de que vai aprontar. A pessoa com foto de gatinho diz pra ele ir acabar com o encontro dele mesmo, porque ele provavelmente tá arruinando o coração de outra boa mulher inocente. Por coincidência, Sabrina tá dizendo que odeia caras infiéis que não levam um relacionamento a sério e terminam por qualquer coisa. E o Prota na hora saca indireto. Ela ainda tava incomodada por causa da ex dele, e a Sabrina não diz nem que sim nem que não. Ele fala que o que aconteceu no passado ficou no passado. Agora a única pessoa que ele quer estar é com ela, mas Sabrina parece ainda não tá muito de boa com isso. Aparentemente o problema dela com a ex-namorada dele não vai simplesmente desaparecer. E pra ajudar o nosso querido Howard, uma pessoa aleatória chega do nada dizendo: Ei, Howard, e aí, brother, o que tá fazendo aqui? Os dois se viram na hora e vem um cara de terninho e cabelinho na régua, dizendo que já faz bastante tempo. A última vez que eles se viram foi no casamento do parça deles, o Samuel. E aí as memórias da Sharon instantaneamente surgem na cabeça do Howard. O cara, na maldade mesmo, já pergunta: Pera aí, cadê aquela tua namorada gata? Por que ela não tá aqui contigo? Aquela garota era muito da hora e bem bonita. Sabrina na hora já se pergunta qual é desse cara aí. O cara já chega perto do Howard dizendo que ele é um cachorrão safado. Será que ele não tem como apresentar umas minas gatas pros amigos também? Sabrina tá putaça encarando o maluco diretamente. E Howard, que também tá puto, se pergunta qual é desse maluco. Então ela se levanta em um movimento único e começa a ir embora. O cara fica satisfeito que o seu truque funcionou. Howard se levanta pra ir atrás da Sabrina antes que ela vá embora mesmo. Mas o maluco segura ele pelo ombro e diz: Ô, quem é essa mina aí? Ela é bem valendo, hein? Com um movimento rápido, Howard torce o braço do cara sem esforço nenhum, quase como se estivesse torcendo o braço de uma criança. Mas nessa hora, Sabrina começa a voltar. Ela se senta novamente na cadeira e fica ali como se nada tivesse acontecido, enquanto o maluco tá se contorcendo de dor. Howard solta o braço do cara e fica olhando pra ela e diz: O que foi? Eu só fui pagar a conta. Howard, que pensou que ela tinha ficado brava e foi embora, diz: Ah tá, mas podia deixar que eu ia pagar a conta. Ela diz que não deu muito caro, mas se ele quer ser um cavalheiro e pagar a conta, ele pode levar ela no cinema pra ver um filme e pagar os ingressos. E ele diz: Pô, fechou então. Sabrina pega ele pelo braço e os dois começam a ir embora. Então ela olha pra trás e diz pro cara que ela é a namorada dele agora, e pede, se caso ele não tenha mais nenhum assunto a tratar, que dê licença, pois eles têm outras coisas pra fazer. E o maluco fica ali dizendo: Claro, perdão. Então, um tempo depois, chegando no cinema, os dois caminhavam igual casalzinho de braços dados. Howard tava todo bobo porque a Sabrina admitiu na frente de outra pessoa que ele é o namorado dela. Ela chega perto do ouvido dele e fala o nome dele baixinho. Então pergunta se ele levou ela pra conhecer os pais dele. Ele pensa: Vixe, achei que essa história de ex-namorada tinha ficado pra trás, mas pelo visto. E aí diz: Não, nunca. Sabrina diz: Ok, que bom. E então ali estão eles no cinema. Eles compraram ingressos pra ver o filme da Barbie, que ainda tá em cartaz, e tá todo mundo falando sobre. Howard fica um pouco incomodado com o comercial antes do filme, que não acaba nunca. É um comercial de uma marca de sucos, mas o que tá deixando ele incomodado mesmo é que a garota propaganda do comercial é, adivinha quem? Sunny, a novinha que tava com ele no último jogo do Mundo dos Sonhos. Ele não esperava ver um comercial com ela até no cinema. Atrás deles, duas meninas conversavam sobre a nova fofoca, que o namorado secreto dessa atriz, Sunny Bay, foi revelado. As duas meninas estão assistindo a entrevista
conta dela e comentando que desde que a Sunny participou do The Voice Coreia e mandou bem, a popularidade dela disparou, mas ela decidiu dizer que gosta de alguém bem no auge da carreira dela. Por que ela faria isso? E aí na entrevista, a Sunny tá falando pra repórter que o crush dela prefere mulheres mais maduras e tal, então ela espera ser sofisticada o suficiente pra ele. A repórter pergunta se ela pode dizer quem é essa pessoa, e nessa hora o Howard gela, pensando que se ela falar o nome dele já era. Sabrina percebe que tem algo de errado com ele e pergunta o que foi. Ele tá pálido, mas ele diz que tá bem, e então escuta a hora que a Sunny diz pra repórter que prefere manter a identidade dele em segredo. Ele não é uma pessoa do show business, e ela não gostaria que a vida dele fosse exposta. As duas garotas ficam decepcionadas porque pensaram que ela ia se declarar pro seu crush em rede nacional, mas a Sunny continua falando com a repórter. Ela diz que na verdade só aceitou dessa entrevista hoje simplesmente porque queria dizer pra esse homem uma coisa. Então ela fala: podemos nos encontrar de novo, eu não quero viver a minha vida sem você. E aí ela divulga uma conta do Discord que ela criou com a mensagem: adicione esse número e me mande uma mensagem, estarei esperando por você. Mano, a mina divulgou o Discord dela em rede nacional. Imagina a quantidade de gente que não vai mandar coisa pra ela. Ainda bem que ela não vive no Brasil, porque senão ia ter gente até mandando foto da rua. A Sabrina tá bem de boa vendo o filme da Barbie, enquanto o Howard tá ali todo travado pensando de jogo dos sonhos. Ele não estaria nessa situação se não fosse por esse sistema idiota, todo bugado, levando pessoas aleatórias pra dentro do jogo. Então a cena corta pra um apartamento luxuoso. Nós vemos Sunny deitada na cama, mexendo no celular. Ela tá esperando uma mensagem do Howard. A novinha realmente apaixonou no nosso prota, rapaziada. Ela tá se perguntando se o que ela fez realmente funcionou pra chamar a atenção dele. Mas uma coisa é certa, minutos depois que a entrevista foi ao ar, dezenas de milhares de mensagens começaram a chegar no Discord dela sem parar, de gente de tudo que é tipo. No passado ela tinha esperança de conseguir mais e mais fãs, porque isso simbolizava o sucesso dela, mas agora ela gostaria que não tivessem tantas pessoas tentando chegar até ela. Bom, depois de ver o filme da Barbie, Howard levou a Sabrina de volta pra casa. Ele sabe que o certo a se fazer é simplesmente ficar de boa e se focar no relacionamento com ela. Por isso ele decidiu não mandar mensagem pra Sunny, porque os dois pertencem a mundos diferentes. Ela é uma artista que tá sempre nos holofotes, e ele é apenas um cara normal, querendo uma vida normal e blá blá blá. Aquele papinho que ele fala sempre. Então, alguns dias depois desse acontecimento, Howard tá lá de boa, trabalhando no restaurante 2003, quando a Fátima Bernardes coreana começa a falar da mais nova fofoca. Sunny Bay, aparentemente, foi mandada pra geladeira da sua agência, depois que postou sua conta do Discord em rede nacional pra tentar encontrar o homem que ela tem um crush. Essa notícia mexe com o prota. Ele fica se perguntando se foi culpa dele, e então decide finalmente mandar mensagem pra ela. Quando vai mandar mensagem, ele vê que ela adicionou um pequeno questionário pra filtrar as mensagens. E a primeira pergunta é: quando nós nos conhecemos, o que estava acontecendo? E bom, pra quem não lembra, foi no episódio 15. Howard escreve que ela estava sendo atacada por animais robôs e ele salvou ela. A segunda pergunta é: quando eles estavam fugindo, quem eles levaram com eles? E Howard responde: o robô chamado Rio. A terceira pergunta é: você em algum momento sentiu algo por mim? Quando lê isso, Howard faz aquela cara dele de: ih, rapaz. E aí se lembra da conversa que ele estava tendo com a sua prima Kitty no dia anterior, quando ele pediu a opinião dela em uma situação hipotética, onde tinham dois homens. O primeiro é um homem que ela fez uma promessa, e o segundo é um homem que abriria mão de tudo que tem por ela. Qual dos dois ela escolheria? Ela pensa um pouco e então responde: o primeiro. E a razão é simples. O segundo homem iria perder tudo pra ficar com ela. Ela acha impressionante alguém fazer isso por ela, mas sabe que a vida dela com esse cara seria uma merda, porque ela estaria sempre lembrando que deve muita coisa a ele. Sem falar que o cara seria um quebrado, né? Que não poderia comprar nada pra ela e nem levar ela pra sair. Por que ela ficaria com ele? Howard fala: tá, então vamos mudar a pergunta um pouco. Digamos que tu é um homem que tá entre duas mulheres nessa mesma situação. Qual delas tu escolheria? E aí a Kitty, sem nem pensar muito, já fala: as duas. Porque, pô, uma delas já abriu mão de tudo por ele. A vida dela já tá azaralhada. Se é pra ser um cafajeste, então é melhor ser um cafajeste de verdade, né? E ficar logo com as duas. E, pô, gostaria de ver isso. Mas no caso foi só eu, porque o prota dá aquela suspirada, sem saber o que fazer. Ele fica olhando pra tela do celular, pra terceira pergunta do questionário, e então começa a digitar. E aí nessa hora nós vemos a novinha na janela esperando seu amor passar. A treinadora dela aparece dizendo que cozinhou um mingau pra ela, e ela precisa comer, senão vai ficar doente. Mas Sunny apenas pergunta quanto tempo mais ela vai ser mantida nesse lugar. Aparentemente um tal de Sr. Kim, o gerente da agência que ela faz parte, foi quem decidiu manter a Sunny em um quarto de hotel até a poeira baixar. Ele é um homem de negócios e, como tal, ele não gostou nem um pouco dessa atitude dela. Muita grana foi perdida nessa brincadeira de adolescente, e então ele enviou ela para um país estrangeiro com a desculpa que era para participar de um programa de TV, e tirou dela o seu celular e seu passaporte. Ele também instruiu que não permitissem que ela saísse do quarto nem usasse o celular de outra pessoa, ou seja, ela tá em um país estrangeiro, presa em um quarto de hotel sem poder fazer nada. É, rapaziada, a vida de idol não é moleza, mas a nossa querida Sunny não tá nem aí pra nada disso. A única coisa
coisa que ela tá pensando é se o Howard vai mandar mensagem pra ela no Zap enquanto ela não puder responder, e por causa disso ela acabar perdendo a chance de encontrar ele. Dessa forma, o capítulo acaba. O capítulo seguinte começa com a treinadora dela arrombando a porta, dizendo que o Sr. Kim, o cara que tá mantendo ela presa ali, se envolveu numa polêmica Ontem vazaram vídeos dele na cama com uma mulher, que é a esposa de um dos caras mais poderosos dessa indústria. Ou seja, o maluco tá jurado de morte. Depois que esse vídeo vazou e esse Sr. Kim meteu o pé e sumiu, a agência imediatamente colocou outra pessoa como gerente no lugar dele. Isso significa que agora a Sunny tava livre. A única coisa que elas precisam fazer assim que chegar é marcar uma conferência pra limpar o nome dela com a mídia, antes que seja tarde demais. A primeira coisa que Sunny pergunta é se pode ter o celular dela de volta. A treinadora fica sem responder por um tempo, até que pergunta se ela vai tentar entrar em contato com aquele cara de novo. E a Sunny diz que sim, não quer nem saber. A treinadora apenas diz, tá, mas não esquece de arrumar suas coisas pra gente não se atrasar. Então Sunny vê as novas mensagens, e uma delas fez ela começar a se tremer toda e seu coração acelerar. Ela vê as respostas do Howard pro questionário dela. Era ele, só podia ser ele. Então ela chega na última resposta. Da pergunta se em algum momento ele sentiu algo por ela. E aí é como um balde de água fria. A resposta dele foi: Sunny, por favor, pense em mim como um homem morto. Bom, não foi a resposta que ela gostaria, né? Mas pelo menos é ele. Howard respondeu ela. Algum tempo depois, nós vemos o Prota no celular, pensativo. Ele tá pensando que qualquer uma que ele escolher, a outra vai ficar arrasada. Mas se ele escolher as duas, os três vão acabar mal quando a verdade vier à tona. Mas de qualquer forma, o contato da Sunny já estava salvo. De repente, o celular dela começa a vibrar. Howard tinha mandado uma mensagem pra ela. A mensagem dizia: Sunny, você é muito boba. Ela começa a cair em lágrimas na hora que lê a mensagem dele. E então responde que pensou que nunca veria ele de novo. Howard tá pensando no fato de que quando ele conheceu ela era uma garotinha delicada, mas que sempre aceitou os desafios. Ela amadureceu rápido e até salvou a vida dele uma vez. Sunny é uma boa garota, mas ainda assim ela é uma celebridade. Além do que, é muito mais nova do que ele, né? A real é que Howard nunca pensou em ter um relacionamento com ela. Ela pede pra ele só um momentinho. Ele achou que ficaria todo hesitante e nervoso quando se reencontrasse com a Sunny, mas na real ele tá bem calmo e de boa. Uns 10 minutos depois, o Prota recebeu uma chamada de vídeo da Sunny. Nessa hora ele até hesitou um pouco, mas então aceitou. E ali tava ela, mais bonita do que nunca. Todo tipo de sentimento estava misturado no coração do Howard nesse momento. Tem muitas coisas que ele gostaria de dizer pra ela, mas no fim a única coisa que saiu da boca dele foi que ela parece ter perdido peso. E então, lágrimas começam a cair. Sunny desaba e começa a chorar copiosamente quando vê o Howard. Ela fala com uma voz de choro que a maquiagem que ela passou já tá toda cagada, mas ele diz pra ela não se preocupar com isso. Ele já viu ela sem maquiagem. Quando os dois estavam fugindo do perigo no jogo, os dois estavam todos sujos e rasgados. Sunny chora de soluçar com as lembranças. E então os dois conversaram por horas, desde o que aconteceu no jogo dos sonhos até as dificuldades do trabalho, sobre a nova traição do Neymar e por aí vai. Até que em um momento a Sunny disse que amava ele, e então Howard precisou dar uma resposta adequada. Ele disse: desculpe Sunny, eu tenho namorada agora, e eu amo muito ela. Ela disse que sabe disso, mas ainda assim gostaria de ver ele pessoalmente. Será que eles não poderiam se encontrar? Howard responde que não tem por que eles se encontrarem, além do que ele tem certeza que muitos caras devem ser apaixonados por ela. Ela tem muitas opções. Sunny é muito popular agora. Quando ela voltou pra Coreia, uma porrada de jornalistas e paparazzi estavam esperando por ela, e com certeza vão ficar igual uns abutres na vida dela, esperando por qualquer fofoca sobre sua história de amor. Ele não pode se arriscar em encontrar ela pessoalmente. É muito arriscado. A chance de um paparazzi descobrir e expor a vida dele é muito grande. Sabrina já tem um problema com a ex-namorada dele. Imagina o quão puta ela ficaria se uma coisa dessas acontecesse. Mesmo que ele explique pra ela que a Sunny e ele têm um tipo especial de amizade, ele tem um segredo muito grande na vida dele, que é esse jogo dos sonhos. Se ele ficasse famoso por ser o boy de uma celebridade, qualquer coisa que ele fizesse seria observada e examinada pelo público. Ele apareceria na Fátima Bernardes, na Ana Maria Braga e em tudo que é tipo de programa de fofoca coreano que vivem desse tipo de conteúdo lixo. Ele com certeza não quer que a vida dele se torne isso. Sunny fica decepcionada quando ele nega se encontrar com ela, e até o Howard fica meio decepcionada por ter que fazer isso, porque né, não é fácil negar uma novinha gata dessas, rica e famosa. Mas é isso, sair com outra pessoa além da Sabrina tá fora de questão, mas ele tá aberto a fazer amigos, né? E bom, dessa maneira alguns dias se passam, meus amigos. Sunny fez uma conferência com a imprensa para acabar com os rumores de que ela tinha sido aprisionada e tal. Na verdade, ela tava apenas doente e decidiu dar um tempinho para se recuperar. Foi só isso. Já o Howard, ele tava indo com a Sabrina visitar os parentes dele, porque o filho do primo dele tava fazendo 30 dias de vida e eles quiseram reunir todo mundo. Para evitar chamar a atenção desnecessária, Sabrina decidiu dirigir um carro um pouco menos luxuoso. Howard acha engraçado que o carro menos luxuoso dela ainda é um puto carrão. A mãe dele vai ficar doida quando vê a namorada incrível que ele tem. Ela abre o porta-malas e mostra alguns presentinhos que ela tava levando pra família dele. Pelo que ele falou sobre os parentes
parentes dele deve ser umas 15 pessoas a família, mas se contar os outros tios, as esposas dos tios e os sobrinhos de todo mundo, bom, digamos que ela tá levando um pouco mais de 50 presentes. Howard pensa... Isso explica porque nos últimos 2 dias ela ficava perguntando pra ele sobre os parentes dele. Até mesmo as roupas que ele tá usando foram compradas por ela. Ela comprou um terno novo, calça, carteira e até um relógio de marca. Ela disse que marcou com a Kitty dela ir junto com eles no carro e que ela já deve estar chegando. E então um tempo depois a Kitty chega e já fica impressionada com um presentinho que a Sabrina comprou pra ela. Era simplesmente um iPad de última geração. Howard fala que ela não precisava ter comprado algo tão caro assim pra menina, mas Sabrina diz que espera que ela goste. E pô, é claro que ela gostou. E já começa a falar o quanto a Sabrina é legal. Diz que ela vai adorar essa viagem e aí começa a falar sobre os parentes e como é cada um e blá blá blá. E realmente, a Sabrina foi recebida calorosamente pela família do Howard. A tia dele já pergunta se ela não tá com fome depois de uma longa viagem e fica impressionada com a quantidade de presentes. Eles vão entrando e a Sabrina vai conhecendo a família. Ela conhece o tio do Howard, também conhecido como o pai da Kitty, e fica impressionada com ela ser a vice-gerente de uma empresa gigantesca sendo tão nova. E a Kitty logo já faz questão de reforçar que ela é mesmo, que quando crescer vai ser igual a ela. Sabrina vai conhecer o resto da casa e nessa hora, o pai da Kitty pergunta pro Howard se ela é de uma família rica e influente. Howard diz que sim, mas que não fica perguntando muito pra ela sobre isso. E aí ele fala que por mais que eles sejam pobres, eles têm o seu orgulho. Ela trouxe tantos presentes pra eles. Com certeza é uma mulher generosa, mas ainda assim, não importa o quão bom seja o relacionamento deles, ele não pode ficar usando o dinheiro dela como se fosse dele, mas Howard apenas diz que tá ligado nisso. O tio diz que a família deles ainda tá com essa merda de dívida gigante. Ele gostaria de comprar um presente pra ele quando eles se casarem, mas tá f***. Howard fala que agora ele é dono de um restaurante de macarrão e ganha um dinheiro considerável, o suficiente pra conseguir pagar essa dívida da família. Ele vai trabalhar duro e em alguns anos tudo isso vai estar resolvido. Então, família, as horas se passam e já tá de noite. Howard e a Sabrina estão no quarto de visitas. Sabrina tá perguntando se os parentes dele gostaram dos presentes que ela trouxe e ele fala que é claro que eles gostaram, é só que eles estão acostumados a viver uma vida simples e ficam incomodados de ver ela gastando tanto dinheiro com presentes. Ela diz que devia ter pensado nisso. Agora eles devem ter uma impressão ruim dela, né? Devem achar que ela é uma perua que não dá valor ao dinheiro. Mas Howard dá um peteleco no nariz dela, dizendo que não é pra ela ser tão boba. Eles ficaram impressionados pela beleza dela e pela sua personalidade gentil. E na verdade estão até preocupados que ela abandone ele. Sabrina pergunta e se eles forem contra o relacionamento deles. Mas Howard pega ela pelo queixo e diz que eles não vão ser. Primeiro, que eles nunca seriam contra o relacionamento deles. E segundo, que não importa quem ou o que fique entre eles. Ele promete que não vai deixar ninguém tirar ela dele, jamais. E Sabrina acha isso bem o tipo de coisa que um Sigma falaria. E aí diz que ele tá todo suado e fala pra ele tomar um banho. Ele logo diz que eles poderiam tomar um banho juntos, né? Mas ela fala que de jeito nenhum. Os parentes dele estão na mesma casa. E aí ele fala que então quer dizer que se eles não estiverem por perto, eles podem ser safadinhos. Mas ela diz pra ele parar de falar besteira. Então, minutos depois, os dois de banho tomado, Sabrina tá prontinha pra ir dormir. Ela começa a se deitar na cama, dizendo que é melhor ele se comportar. E Howard diz que não teria pensado nisso se ela não tivesse dito nada. Agora que ela falou, é como se tivesse um sino tocando na cabeça dele, e ele não consegue pensar em outra coisa. Ela cruza os braços como se fosse uma garota indefesa, e diz que ele não pode fazer nada sexual com ela. Não aqui e não agora. E Howard acha até engraçado. É quase como se ela estivesse provocando ele. Então ele diz, beleza. Ele promete que vai se comportar. Então os dois se deitam juntinhos de mãos dadas, igual um casal de crentes que decidiram esperar. Sabrina diz que ele mudou bastante desde quando eles se conheceram no sonho. Às vezes ela até se pergunta se ele ainda é aquele Sigma Red Pill que saía por aí caçando lobos selvagens. E ele diz que ela também mudou bastante. No passado ela era orgulhosa como uma princesa. Mesmo se tivesse só o último homem restante na Terra, ela nem olharia pra ele. Mas agora ela foi com ele visitar a família dele e até comprou presente pra eles. Ela até mesmo tá se preocupando se os sogros vão gostar dela. Ela não reclamou de nada, mesmo tendo que ficar em uma casa tão pequena comparada a onde ela vive. Sabrina fecha os olhos e sorri. E então diz que sim, os dois mudaram bastante. E assim, meus amigos, o capítulo de hoje vai chegando ao fim. Se tu gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal para receber a continuação da história. E caso queira apoiar o canalzinho com qualquer trocado, a chave Pix tá aparecendo aí na tela. Até o próximo vídeo. Fui!